sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre transubstanciação que não é transmutação. E eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre. Olha, como disse o Ferreira aqui antes da gente começar a gravar, foi difícil, né, a gente chegar nesse tema, porque a gente precisou, sim, homenagear Dom Angélico Sândalo Bernardino. Precisamos, né, sem dúvidas, deixar marcado aí a passagem, a Páscoa do Papa Francisco. E agora a gente vai retomar o tema que a gente tinha preparado aí antes desses dois podcasts, que é o de transubstanciação e transmutação, não é, Ferreira? É um tema que haverá desdobramentos. Certamente. É uma questão que vai além dessa que a gente vai falar hoje, que de alguma forma se interliga com outras coisas. E vou dizer, esse é um programa espinhudo, né? Com certeza vai ter gente que vai... Tem gente que não vai entender, Pedro. Você acha? Tem gente que vai discordar? Vai. Rapaz, mas eu tô com Santo Agostinho. E eu lembro... que assim, o meu breviário, eu dei pra um padre que tava precisando de um breviário, né? E eu tenho o breviário no telefone, na verdade. Mas há um texto de Santo Agostinho que pra mim ele é esclarecedor. Ele é o texto, sim, né? E a gente vai retomar ele na conversa mais à frente. É curioso como essas coisas foram tratadas com muita naturalidade no início da igreja, no período patrístico, e que como depois as coisas foram se tornando, sei lá, uma interpretação fantasiosa acerca das coisas, não é? Não sei. Pelo menos eu acho, né? Incompreendida, eu diria. Eu acho. Também incompreendido. Ferreira, mas olha, a gente vai falar então disso, vai tentar dar cabo desse tema. Eu já vou avisando de saída, você que tá ouvindo aí, eu vou ter o meu Francisco, não é? Muito em breve, na semana em que esse programa for ao ar. Então eu vou continuar editando uma conversa, mas pelo menos aí uns 2, 3 programas, muito provavelmente eu esteja só na edição e uma conversa vai continuar. A gente tá pensando em convidados especiais, não é? O papo continua, a conversa continua, mas rezem por mim, por Dona Patroa e pela chegada do Francisco, é o que peço. E aí, dentro desse contexto, é que vem o assunto do programa, né, Ferreira? Eu vou introduzir, depois você discorre, porque ele é muito mais filosófico, esse programa, né? Mas eu vou falar da pastoralidade desse tema. Eu não sei se você passa por isso, não é? Mas o meu Instagram, eu não venho mais usando tanto, venho buscar usar menos possível as redes digitais, né? Uma vez por semana eu entro ali e tal. Mas no começo da gestação da Letícia, eu comecei a seguir muito perfil de gestação, né? De gestante, claro, de informações sobre gestação. Aliás, é um problema muito sério que a gente vê aqui em casa, é a falta de informação que a gestante tem, né? Falta de informação, falta de acesso à informação, enfim. E dentre esses perfis, eu segui um perfil de uma médica que é obstetra e faz ali ultrassonografia, e ela tem volta e meia ela posta ali algum conteúdo de que ela é católica, né? E o que acontece? Alguém perguntou pra ela, na caixinha de perguntas, disse assim, olha, o médico disse que é 0 álcool, como é que eu faço para comungar em 2 espécies? E aí, lógico, a médica respondeu, 0 álcool é 0 álcool, né? Gravidez é 0 álcool. Não tem essa conversa, você não vai beber álcool no período da gravidez. Só que a gente tem agora, eu não sei se você tem esse hábito, a gente vê uma postagem, a gente sempre gosta, eu gosto de olhar ali os comentários, né? Pelo menos os primeiros, os comentários mais bem ranqueados. E o primeiro comentário que apareceu lá mas a grávida, quando comungar, ela não vai estar bebendo vinho, ela vai estar tomando o sangue de Cristo. E aí, por conta dessa discussão, entrou-se numa baita discussão gigantesca e eu deixei lá, nem sei mais onde é que tá essa postagem e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz foi acionar o Ferreira e falar, Ferreira, acabei de ver essa fofoca na internet, vamos gravar uma conversa sobre isso. Bota na lista das pautas. Bota na lista da pauta. E é isso, Ferreira. É a pastoralidade de um problema doutrinal e metafísico muito sério, que é essa concepção do que é transubstanciação e transmutação. Porque
Exato. O que aquela pessoa falou, né? Ah, mas ele não vai estar consumindo vinho, vai estar consumindo o sangue de Cristo. Esse discurso, por mais que esteja, haja ali um fundo de correção, afinal de contas é a real pessoa, a real presença de Jesus nas espécies eucarísticas, não significa que o vinho foi mudado, transformado em sangue tal qual é o sangue e a composição de sangue na veia. Isso seria transmutação, não é? Justo. Se o padre, só dar um exemplo final, e eu prometo que paro de falar aqui, se um padre tem um problema sério de alcoolismo, ele não pode celebrar a missa com um vinho com teor alcoólico. Ele precisa pedir licença ao bispo para usar um vinho canonicamente permitido sem álcool. Inclusive o cardeal Torben dos Estados Unidos, que é um papávile, né? A gente tá gravando isso aqui no primeiro dia do conclave, é um papável, ele é um alcoólatra em recuperação, ou seja, ele não usa álcool. Então cai por terra todo o argumento do comentário, né, Ferreira? Sim. Ah, Pedro, eu conheço também padres, não tô falando de leigo não, tô falando de presbítero, que é celíaco, que tem intolerância ao glúten e que não pode também comungar, né, por uma questão de saúde, de uma hóstia que contenha glúten e precisa ter ou a hóstia, né, especial ou comungar somente do sangue de Cristo. Porque é isso, né? A gente acredita na transubstanciação e não na transmutação. Porque, Pedro, se assim fosse, seria assim, eu acho que pelo menos pra gente assimilar, seria algo muito complicado, né? E não é o que Cristo queria, inclusive. Não. Aí, né? Que fosse complicado. Não, e o cristianismo ia prosperar. Eu mesmo certamente não seria cristão, né? Eu não sei, né? Porque não é a realidade, então como é que a gente fica trabalhando com essas conjecturas? Pois é. Mas aí, Pedro, vem talvez pra gente chegar na raiz do problema, a gente tem que lembrar o que é transubstanciação, da onde é que surge esse termo, e a gente já a princípio já vai deixar de lado, não vai se deter muito na parada da transmutação. Isso ficou tudo no começo de conversa, que ficou longo pra caramba, né? Mas transmutação é uma parada alquímica, né? Sim. A gente pode até trazer pros dias de hoje, mas não por agora. Vamos nos deter primeiro a essa parada difícil de ser compreendida também. E aqui, Pedro, toda a dificuldade está no tempo, né? Porque a gente está lidando com conceitos de uma antiguidade e não dá para transpor de lá para cá sem o mínimo de contexto, né? Então, todo o problema está na parada da área do saber chamada metafísica. Que também, né, Ferreira, entrou numa crise depois de Kant, né? Entrou, eu diria que antes, Pedro. Eu diria que a metafísica, ela entra colocada, posta em xeque exatamente pela ciência. Por Isaac Newton, Galileu Galilei. Todos contemporâneos, né, de certa forma. Sim, né? Mas quando a ciência começa a se desenvolver e começa a se desvincular da física, ou melhor, da filosofia e da teologia, né? A física, a química e a biologia começa a criar caminhos próprios, aí a metafísica não é que ela é posta em xeque totalmente, mas ela precisa ser revista, e não teve ninguém ainda com tino e com fôlego suficiente para reavivar a metafísica e falar, pronto, agora a metafísica dialoga com a ciência, né? Mas então, Pedro, pra gente falar, né, que talvez nem todo mundo entenda ou tenha contato com esse termo, metafísica, e aí vale além da física. Só que aí, Pedro, tem uma história que diz que o além da física era simplesmente porque o Aristóteles, ele escreveu um livro sobre física, que era um livro sobre a natureza, né, Physis, e sobrou alguma coisa, né, no tomo seguinte, você já trabalhou em uma editora
você sabe muito bem que tem uma questão da edição, de como é que você vai enquadrar ali aquele texto para caber numa capa, o número de páginas e tudo mais. E o Aristóteles, Pedro, simplesmente para fechar um tomo, ele fechou ali os tópicos de física e sobrou um tantinho de coisa que ele gostaria de falar, né? Existem estudiosos que dizem que a metafísica é simplesmente o tomo que vem depois do tomo de física, né? É uma interpretação. Outra interpretação que é muito mais cara para filosofia é que os temas de metafísica, eles tocam, Pedro, ali a natureza, por exemplo, da matemática e das coisas que estão no âmbito do conhecimento. Seria uma área do saber entre o natural e a epistemologia, tá ligado? Sim. E dentre desses temas, então, a gente teria, dentro do tema da metafísica, um tópico seria a diferença entre substância e acidente. Substância e aí a gente tem que se deter um pouco e acidente. mais. Substância e acidente. Vai lá, professor. Hoje, nessa parte, eu só ouço só. Não, aí você vai me ajudando a caminhar. Por que acontece? Você tinha, por exemplo, o homem, por exemplo, eu e você, tem coisas que nos diferem enquanto indivíduos e tem coisas que nos são comum porque somos da mesma espécie, né? Sim. Então, basicamente, o discurso sobre substância e acidente é falar que aquilo que é acidental não define a identidade. Aquilo que é substancial define o que é próprio, sem o qual você não é o que você é, né? Então, pra gente falar que nós somos homens, né, da espécie humana, e aí cabe pra homem e pra mulher, e para qualquer definição daquilo que é humano, tem algumas coisas que são da substância do ser humano, que nos define o que é o humano. Por exemplo, a razão. O uso da razão diferente dos demais animais. É nosso. Isso seria substancial no homem, né? Esse no discurso metafísico. O que seria acidental? Por exemplo, a cor do cabelo. É acidental. Né? Você pode, inclusive, mudar a cor do seu cabelo, pode ser desprovido de cabelo. Pode ser um calvo. Isso é acidental. Pode ser, isso não vai mudar você ser homem ou não. Inclusive, de certa maneira, se você tem membros do corpo ou você deixa de ter certos membros do corpo, ainda que seja parte da constituição do humano, se você não tem um braço, você não deixa de ser humano por conta disso. Sim. Você percebe aí que o discurso da substância ele é importante, né? Substância e acidente, né? Mas é um discurso complicado porque ele pode ser usado para discriminar, por exemplo? Pode. Você está fazendo essa pergunta para mim, professor, é isso? Sim, estou fazendo para você, Data Vênia. Então, pode, porque vai muito também daquilo que é a concepção do que é substância para os outros, não é? Por exemplo, você falou, cor de cabelo é acidente, cor de pele é acidente. Não é? Hoje em dia, os grupos que perseguem aí as minorias de sexualidade podem utilizar a substância como um meio de discriminar, não é? Dizer, olha, mas a substância é, na verdade, ser homem e mulher, não é? E fala do direito natural e tudo mais, e acaba utilizando esse pensamento, ou um pensamento unívoco sobre substância para construir discriminação. Pelo menos é o que eu acho, professor. Exatamente. Então, a gente traz... E aqui é que a metafísica começou a estar desgastada. Porque esse discurso sobre substância, ele começou a ser colado, né? E desde sempre foi com a física, né? Por isso, metafísica, né? Porque se você fala das coisas como estão acontecendo no mundo, você tem a metafísica como algo que respalda o que está acontecendo no mundo. Sim. Né? Então, até a Idade Média, quando você falava de substância, todo mundo sabia, a partir dessa ideia metafísica e física ao mesmo tempo, que substância é o que define. Acidente é aquilo que não define necessariamente, né? Pode de alguma maneira até ajudar a identificar, mas não é substancial, né? Então, quando a igreja começa a usar o termo transubstanciação, era muito tranquilo, porque ajudava as pessoas a entenderem, e ajudar as pessoas a entenderem talvez seja um termo forte demais,
demais, porque pensar que o cristão medieval, médio, entendia totalmente o termo transubstanciação, talvez seja querer demais. Intuía sim, sentia, sabia que ali estava Jesus, ok, mas a sutileza do conceito, talvez não. Mas para o cristão, seja ali da patrística, né, século III em diante, até o século XIII, o discurso da transubstanciação ajudava as pessoas, e sobretudo quem tinha que pregar, quem tinha que ensinar, o catequista, de que, para falar para as pessoas, aqui Jesus Cristo realmente está presente, né? Então, você tá vendo o pão, você tá vendo o vinho, né? Naquilo que é a aparência, ainda é aquilo que era antes da consagração, mas pela fé, nós sabemos que quem está presente é o corpo e o sangue de Cristo. Então, para falar dessa mudança substancial, você usava o termo transubstanciação, né? Você lida com as espécies consagradas de uma maneira diferente que você lida com o pão que está na sua mesa, com o vinho que está na prateleira de bebidas da sua casa. Simples assim, né? Era um conceito que servia para a gente saber lidar com aquilo que era o consagrado e o não consagrado, aquilo que estava presente, o Cristo, através, né, dos rituais católicos, e daquilo que não estava tocado pelo sagrado. Mas veja, Pedro, isso, a gente volta nisso depois, passa por uma questão de fé, né? Sim. Porque para uma pessoa que não tem fé e que até que tenha fé, Pedro, olha que complicado, mas não viu aquele pão e aquele vinho ser consagrado, a pessoa pode se enganar, porque... Pode continuar pão e pode continuar vinho, né? Porque não muda a forma, né? Porque a forma ainda é a mesma, né? Então, precisa de alguma comunicação entre aqueles que creem para dizer, aqui está o Cristo, aqui está no pão e no vinho o corpo e o sangue. Uhum. Até aí, beleza? Vamos em frente, vamos ver quando é que a coisa entorna. Até aí, beleza. Você vai chegar em Niceia Constantinopla ou não? Já passei. Já passou? Não, porque eu queria fazer um aporte aí, sim, que tem a ver até com a própria divindade de Jesus, né? E a definição da Trindade, porque você precisa dizer que você é um Deus em 3 pessoas, não é? E que partilham ali a mesma ousia, o homoousios, não é? Que de certa forma tem uma ligação com a questão de substância. Sim. Né? Partilham a mesma substância, o mesmo princípio geral, vamos assim dizer. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo, são 3 pessoas, todas são Deus, não é? A Trindade é Deus, porque partilham dessa mesma substância, daquilo que os faz ser Deus, da substância de Deus, não é? Essas coisas também se correlacionam de certa forma, sim, não? E é metafísico por causa disso, que não necessariamente precisa ser material, né? Se você pode aplicar para as espécies consagradas, mas também pode falar da natureza divina, então a gente não está falando de materialidade, nós estamos falando de algo ainda que do qual a materialidade de alguma maneira se serve, ou que é base para a materialidade, por isso subs, né? Porque tá muito na base, na arqué, né? É algo muito primordial, né? Por isso que a gente pode falar da natureza divina nesse discurso. Perfeito, perfeito. Vamos lá, professor. Fiz a anotação, podemos seguir em frente. O caldo entorna, Pedro, quando a ciência vai pegar o conceito de substância, muito colado ainda, né? Muito respeitosa dessa intuição metafísica, e vai aplicar isso, olha só, a física e a química nos níveis das moléculas e dos átomos. Aí entorna, Pedro, porque se você chega para o cientista e fala, olha, essa substância aqui é carbono, essa substância aqui é ferro, a gente está falando que existem algumas propriedades nessas moléculas ou nesses átomos que definem o que elas são. Perfeito, isso daí metafisicamente está certíssimo, né? Exato. E o conceito de substância, ele foi por aí, né? Ele se tornou um conceito científico, né? Irrefutável. Então, a gente sabe que a molécula de carbono tem 4, ou melhor,
o átomo de carbono tem 4 prótons, não é isso? Aí, não sei. Eu sou péssimo, química, física, matemática, por isso que eu fiz teologia. É isso, né? Se você tem um átomo a mais, vai ser um outro elemento químico. E aí, Pedro, cai, né? Começa a complicar, inclusive, o discurso lá na alquimia. Porque como é que você passa a matéria de um estado para o outro, mexe na substância, né? E uma coisa vira outra. A física vai dizer que é possível, né? Só que para isso acontecer, meu amigo, o barato tem que dar muito rolê. É louco. Você quer ver? A gente lida, Pedro, com a transmutação, a transformação de uma substância em outra diariamente. Sabe como, Pedro? E se não acontecesse, inclusive, a gente tava perdido. No Sol. O Sol, ele transforma partículas de hidrogênio em partículas de hélio na chamada fusão nuclear. E você sabe o que acontece quando acontece uma fusão nuclear de 2 átomos de hidrogênio que se transformam num de hélio, Pedro? Não. Forma uma bexiga. Uma explosão, Pedro, maior do que a explosão de uma fissão nuclear, inclusive. Olha aí. Né? Isso tá acontecendo no Sol exatamente agora, milhares de vezes. E então, quer dizer, por que eu tô dizendo isso? Se acontecesse a transmutação na Eucaristia, né? Se as partículas do pão se transformassem em partículas de carne, assim, instantaneamente, por causa das palavras que o padre diz, a gente ia ter um problema. Entendeu? Eu acho. Por isso, e vão me chamar de herege agora, porque eu tenho muita dificuldade com milagres eucarísticos. Muita. Enfim, né? Se a coisa está acontecendo em nível atômico, o barato é louco. Se está acontecendo em nível químico, não deixa de ser problema também, porque reações químicas também despendem energia ou precisam de energia. Então, a transubstanciação, ela não pode ser transmutação, porque isso, além de uma estranheza que aconteceria em nós vermos o pão se transformando em carne e o vinho em sangue, do ponto de vista científico, nós teríamos coisas acontecendo que talvez a gente não teria o controle. E aí, do ponto de vista científico, Pedro, como é que a gente justifica, né, que palavras sagradas estão transmutando matéria? Do ponto de vista científico, não tem como. Não tem, né? Só a fé. Só a fé. E aí, do ponto de vista da fé, qual que é o problema? Porque a gente não tá falando, a gente tá falando de fé, a gente não tá falando de magia, né? E então esse é um problema pastoral. As pessoas acharem que a fé católica é uma fé mágica, né? Que os rituais católicos é uma espécie de magia branca. E não é. Sim. No fim, as pessoas têm uma visão religiosa muito mágica, muito fantasiosa. Inclusive os católicos, né? Penso eu. E isso se dá, por exemplo, nessa questão da transubstanciação com áreas de transmutação. Mas por que também se dá, não é? Agora eu vou falar de pastoralidade um pouco para terminar já esse bloco, porque tem a ver com Trento também, não é? Porque há uns movimentos eclesiais hoje que querem voltar a uma tradição, um tradicionalismo, né? Aí falam, concílio bom foi o de Trento, lá foi definido que era corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí as pessoas sem estudar, não é? Tem muito professor que dá aula sem estudar, né? Que só estuda um livro e acha que já pode dar aula de tudo. Tem muito catequista, pregador aí que só reproduz, não é? O que se ouve aí, não estuda, não se aprofunda, não lê. E aí acaba repetindo isso, é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus naquele pão, não é? E entra quase que numa artolatria, uma idolatria do pão, não é? Do artífice, da arte, sem entender verdadeiramente
verdadeiramente do que se trata ali, essa definição, o contexto no qual essa definição foi colocada, porque é a contra-reforma, não é? Todo o problema da reforma. E aí eu tenho pra mim que essa má compreensão da transubstanciação, especificamente nas espécies eucarísticas, vai de uma, primeiro de tudo, né? Antes de tudo, de uma desinformação, ou melhor dizendo, de uma má formação, inclusive de catequistas, de pregadores, de sacerdotes, que teriam às vezes dificuldades na explicação do termo, explicação aí daquilo que se trata, né? Essa questão da transubstanciação. E mais do que isso, de um monte de gente que só vai reproduzindo aos borbotões esse tipo de pensamento, né? Perfeito. Pelo menos é o que eu acho. E aí se torna um problema que vai parar nos comentários de uma obstetra. Né? E vai parar num podcast maluco de teologia e filosofia. Sem dúvidas, né? Ferreira, a gente podia fazer uma pausinha? Podia. E aí, então, a gente volta no próximo bloco. Tem musiquinha, eu não recebi ainda. Terá musiquinha? Teremos musiquinha? Teremos musiquinha. Eu coloquei, Pedro, talvez tenha passado despercebido, no grupo dos patrões, mas faz tanto tempo, né? Faz tempo. E talvez ficou perdida ali nas 1000 conversas que tá rolando por lá ultimamente. Nossa, eu tô entrando agora aqui. Olá, patrões, tudo bem? Tô vendo aqui, pô, bacana. Tô vendo aqui, eu sou o alquimista. Explique, Ferreira. Eu vou falar 2 coisas da musiquinha. Eu chamei de Eu Sou o Alquimista porque o Sérgio já falou, poxa, vocês estão fazendo começo de conversa sobre alquimia, vai rolar um react do álbum do Jorge Ben. Tábua de Esmeralda. Exato, do Jorge Ben, e eu falei, não é bem isso, né? Mas aí eu quis homenagear e então o nome é esse, Eu Sou o Alquimista, né? E mais uma coisinha só, né? É uma musiquinha eucarística, só que ali no meio, pra caber ali na métrica, na rima, eu roubei a frase daquela música, meu amor, essa é a última oração. E aí serviu um pouco como um refrão. Mas por que a última oração, Pedro? Porque diante de Jesus Eucarístico tem uma hora que a gente tem que calar. Tá certo. É o melhor que a gente faz. Ser muito falastrão não cola muito com a adoração. Então tem uma hora que tem que ter uma última oração e pronto. E aí é só você e a presença e ponto. Aliás, adorações o que menos tem são contemplações, né? É muito barulho e xabalaia. Voltamos daqui a pouco. Você é coração do mundo, um estádio profundo, a meta pela qual, mesmo inconsciente, suspira todo ser, razão para viver. Pelo preparo do quarto você conhece o amor, com que te acolho já não tenho pudor, você é meu consolo. Não te quero numa prisão de ouro, em ostensórios de prata, corrente não é tesouro. De uma devoção que mata, quero que você desça do céu cada dia, para encontrar um outro céu em mim. Que seja assim, até o fim. Quero estar com você, mesmo sem porquê. É verdade, não sou digno, mas não sei existir sem você. Tudo em mim queira te ter. Sei que estar com você é tão revolucionário quanto saquear todo o dinheiro dos ricos. Faça o mundo renascer e a gente os muros derrubar, os verdadeiros e não os míticos. Você é o pão de cada dia que tomo como remédio, entre o sofrimento e o tédio, cura pra minha fraqueza crônica. Senti sou ruína e ironia, uma existência lacônica. Meu amor, essa é a última oração. Só estar junto contigo faz progredir meu coração. Meu amor, essa é a última oração. Essa é a última oração. Meu amor, essa é a última oração. Quero estar neste bem-estar, neste dar contínuo por toda a eternidade, onde um anjo calado ora, é o meu aqui e agora, diante da própria essência de Deus, o alimento dos santos, e que eu leve essa alegria para cada canto, onde houver prantos. Pergunto, o que faço diante de ti, mas o que não faria? Todo sentido se fazia, que faz o doente na presença do médico, se não buscar a vida autêntico, que faz
faz quem tem sede à beira da fonte, se não saciasse no horizonte, que faz um homem faminto diante de mesa que farte, come, se alegre e parte. Eu contou o que faço diante de ti, mas o que não faria, todo sentido se esvazia. Que faz o doente na presença do médico, se não buscar alívio autêntico? Que faz quem tem sede à beira da fonte, se não saciasse no horizonte? Que faz um homem faminto diante de mesa que farte, come, se alegre e parte. Só estar junto contigo faz progredir meu coração. Que sinto por você que eu não o melhor, mas o único meio para me conservar. Só juro meu amor, essa última oração. E nesse episódio nós estamos falando de transubstanciação, que não é transmutação. E aí eu gostaria de voltar rapidamente, Pedro, à questão de que a gente não pode ter um pensamento mágico colado com a nossa fé cristã católica esclarecida, que requer sim, cara ouvinte, que a gente se debruce, que a gente busque sempre mais conhecer aquilo que a gente crê, o que a igreja tem como magistério. E aí eu lembrei uma vez, Pedro, que alguém falava que as palavras ocus pocus é uma corruptela de hoc corpore, né? Que são as palavras ditas pelo padre em latim na hora da consagração do pão e do vinho, né? Então, hoc corpore meum, né? Este é o meu corpo, foi, né, se corrompendo por quem não conhecia o latim, se transformou em ocus pocus. Aquelas palavras mágicas lá, ocus pocus, né? E não, a transubstanciação não é um ocus pocus, não é um movimento de prestidigitação. Exato. É algo muito sério, né? Que deve servir pra gente se aproximar do sagrado e encarar o sagrado não como simplesmente um movimento mental e sentimental, mas algo que acontece. Eu vou usar aqui o algo porque eu acho que a gente se perde menos nas ideias. É algo que acontece na realidade, Pedro. E aí a gente tem outro problema. O que é esse negócio de realidade? O que é a realidade? O que é a realidade? Olha aí. O que é a realidade, Ferreira? Já perguntava Pilatos pra Jesus o que é a verdade. O que é a verdade? O que é a realidade? Tá tudo aí. E eu vou continuar falando, tá, Pedro? Você me interrompa na hora que você quiser. Não, eu tô tendo aula, né, Ferreira? Eu tô tendo aula. Eu tô vendo aqui a curva do áudio do gravador e esse programa tá chato pra caramba, que tá só eu falando aqui. Não é. Há programas que só eu que falo, mas quando entra filosofia dura, tem que ser o Ferreira, não tem jeito. Hoje a gente... O que é real? Não consegue escapar da filosofia hoje, e essa é a hard, porque a metafísica ontológica é isso, né? Filosofia duríssima. Então, Pedro, como é que a gente reabilita? Uma das formas que a gente pode reabilitar, inclusive, a metafísica ou o discurso ontológico, né? Sem desprezar a ciência. Hoje, a gente pode falar que o discurso sobre o real não pode partir simplesmente das coisas, né? Mas dessa interação entre o sujeito e o objeto, entre o humano
e a matéria, né? Porque... Ah, isso é teoria do conhecimento, hein? Sim, mas... Como é o nome do cara? Eu tinha um livro de teoria do conhecimento, hein? Puxa, esqueci. Era um cara fumando um cachimbo. Desculpa, Ferreira, foi mal. Eu só interrompo pra falar besteira. Não, fiquei curioso agora. Quem é esse cara do cachimbo aí? Então. Eu vou procurar. Vai falando que eu vou procurar aqui, Ferreira. Mas qual que é a parada? E isso, Pedro, sem querer entrar nas pseudociências de teorias quânticas, mas a física quântica séria vai falar que o observador, ele interfere no resultado da observação, né? Por mais que ele tente não interferir, né? Porque a nossa percepção do real é uma percepção conosco dentro dos fenômenos, né? Nós fazemos parte do fenômeno e todo o trabalho do cientista é tentar não interferir naquilo que está acontecendo, né? E isso serve muito bem para a ciência, mas não serve nada para teologia, para fé e para transubstanciação, né? E essa é uma intuição bonita da fé católica, porque a gente está falando que o fiel, mas também o sacerdote, mas também a tradição da igreja conta com essa relação, né? E consequentemente Deus, que é uno e trino, que é a perfeita comunidade, ser de relação, conta com a relação para transparecer, para fazer com que o milagre eucarístico que acontece em cada Eucaristia, ele seja de fato real, porque a realidade, ela não só passa por nós, mas ela conta conosco, né? E aí a gente pode trazer inclusive o fenômeno da transmutação que acontece no Sol, das partículas que vão se convertendo. Pedro, se as partículas estão nesse frenesi da transmutação natural, das explosões cósmicas que nos banham com a radiação solar, se eu tenho a certeza disso, é bom pra mim, mas isso não interfere nada lá com o Sol, e para as pessoas que não sabiam e não sabem disso, ok também, né? A realidade não muda, mas para quem sabe, alguma coisa mudou, né? O milagre, ele se dá também nesse conhecimento, né? Nesse aproximar-se um pouco mais da verdade e da realidade. E assim se dá também na transubstanciação, porque quando você é catequizado, quando você vai para missa consciente, quando você vai para uma hora santa e se coloca ali diante de Jesus Eucarístico, sabendo e cada vez sabendo mais sobre quem foi Jesus, né? Tudo que está implicado ali na comunhão, né? No sacrifício de Cristo. Nossa, quanto mais você sabe, Pedro, mais esse milagre ele te toca e te transforma e ele é mais eficaz na sua vida, né? Para Jesus, se você sabe ou não, ele não deixa de irradiar a sua bênção, ele não deixa de ser o Cristo presente, real, vivo na nossa vida. Mas quando você sabe, nossa, começa a fazer diferença, né? Então, quer dizer, esse discurso sobre a presença real e o que é real nos ajuda a olhar a realidade com muito mais seriedade, né? Até porque, né, Ferreira, você estava falando disso, da ciência dessa mudança de substância, dessa transubstanciação e de fato, né, até músicas aí eucarísticas que falam isso, não é? Porque é aquele que o universo não comporta se comportando numa porção de pão, substancialmente numa porção de pão. É aquele que pode tudo se fazendo frágil e à mercê de quem comunga, até o ponto de ter sacrilégio e tudo mais. Mas o problema quando tem o discurso de corpo e sangue, alma e divindade dessas pessoas é muito mais, de novo, repito, uma artolatria do que, na verdade, uma contemplação de algo tão grande se transformando ou se transubstanciando em algo tão pequeno e tão frágil, né? E aí, o que deveria espantar é justamente essa kenosis. Sim. Esse é o termo, né? Esse movimento kenótico de Jesus deveria, de fato, espantar mais, e isso não é pensado, isso não é... Bom, quem sou eu? Não sou sommelier de contemplação alheia, né? Mas isso não é pensado, isso não é contemplado. É muito mais
mais o pão, é muito mais o ostensório, às vezes, né? E a mágica e tudo mais. Isso acaba entrando muito mais aí, naquilo que o Alexandre já falava lá atrás, de uma visão mágica daquilo que é a Eucaristia, quando na verdade ela é o escândalo de um Deus que se esvazia. Sim. E a beleza toda está aí, Sim. né? Penso eu. E nessa transformação que Jesus proporciona para quem dele se aproxima, né? Então, não é o milagre eucarístico lá de Lanciano, porque, puxa vida, seria terrível também se acontecesse uma vez por todas lá em Lanciano e não acontecesse aqui na Vila Progresso, né? Para eu poder crer. Exato. Né? Então, o milagre eucarístico acontece quando eu, sem precisar de uma mudança na matéria, uma mudança nos acidentes, consigo sentir Jesus presente, né? Então, por que é real? Porque passa por mim, né? Sem ser subjetivista, né? Não depende da minha subjetividade, por isso que é algo que acontece eclesialmente, né? E é um fenômeno da coletividade da igreja, né? A Eucaristia faz a igreja faz a Eucaristia, mas para além disso, Pedro, a gente tem essa possibilidade de, em Jesus Eucarístico, também, de alguma maneira, irmos nos transformando. E esse que é o ponto, né? A gente pode adorar Jesus Eucarístico. A gente pode adorar Jesus também lendo a Bíblia. E a gente pode... Ou, como dizia Dom Angélico, adorar Jesus Cristo nos pobres. Sim, né? ou eu pensei que você ia citar São João. Ou adorar Jesus e Deus em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Não, eu também, tá certo, não é? Mas adorar também no cuidado aos mais, os menos favorecidos, né? Aquele discurso de Dom Angélico é fabuloso nesse sentido, né? Hóstias vivas ali jogadas ao chão, não é? Afinal, o Senhor se identifica com esses. É o que a gente sempre fala, é a tônica de uma visão pastoral acerca disso, não é? Reside o problema, penso eu, aí, numa compreensão muito mágica, às vezes, Ferreira, penso eu, triunfalista da fé. Sim. Não é? Porque, não, é o sangue mesmo, não é? E se você não está vendo isso, é porque você está vendo errado, não é? Vai nesse sentido muito triunfalista da fé. E aqui eu lembro de um texto, e eu vou pedir muitas desculpas por não referenciá-lo de maneira correta, mas é um texto que está no breviário, especificamente ele está no breviário número 2, eu não sei se mudou com essa reforma do missal. Da liturgia aqui no Brasil, né, do missal, né? Mas o breviário, especificamente no número 2, aquele breviário de Quaresma e Páscoa, que é o maior de todos, há um texto de Santo Agostinho. Olha, Santo Agostinho, gente, é início do cristianismo, né? E ele diz, o pão tem gosto de pão, tem forma de pão, não é? Ele é pão, mas ele é na substância o corpo de Jesus Cristo. O vinho tem gosto de vinho. Vai deixar bêbado se beber muito, não é? E ainda assim, ele é o sangue de Cristo. É muito curioso que isso é um problema solucionado por Santo Agostinho lá atrás, e como, de novo, repito, a desinformação, a má formação, a má informação das pessoas, esse aspecto mágico, fazem as pessoas entrarem em discussões, em pensamentos que se distanciam muito daquilo que é a proposta do próprio Deus, não é? Que é a proposta do próprio Deus em Jesus, que tá aí, não é? É a kenosis, é o esvaziamento, é o escândalo de um todo-poderoso que se faz uma porção de pão. É absurdo isso, né? Mas é real, né? Pelo menos para quem crê né? Aí, Pedro, né, nessas questões pastorais, bem no bojo aí do que você tá falando, me parece que um dos problemas é que a pessoa, ou as pessoas que se deslumbram e têm um discurso equivocado por tentar
valorizar demais, né? E mais uma vez, o problema não é o valorizar, o problema é o equívoco no exagero. Valorizar um aspecto e aí valoriza errado. Que as pessoas, elas negam, primeiro, a realidade, Pedro, né? Porque se Jesus junta os apóstolos, né, diante da iminência da cruz e fala, toma, esse é o meu corpo, toma, esse é o meu vinho. Jesus não falou, olha, então, como dizia Aristóteles no livro de metafísica, vai acontecer aqui agora a transubstanciação, onde os acidentes permanecem. Prestem atenção, Prestem atenção, né? E a substância vai permanecer. Não, né? A realidade, ela é simples e ela se impõe, né? Sim, então, exato. Essa é a intuição do rito. Então, se você foge da realidade, você foge da realidade. Você está numa irrealidade. Para não dizer um surto coletivo, né? Sim, perfeito. E aí, um outro problema, né? Que talvez alguém vai ouvir isso ali perto de Corpus Christi. Agora eu já fiquei animado, hein, Pedro? Né? E aí a galera vai ouvir ali falar sobre presença real. Então o problema é esse. É o querer fugir da realidade a todo preço, né? E junto com isso, Pedro, está em não valorizar a presença, né? Então, gente, é só valorizar a presença de Jesus, né? De Jesus, no tempo que a gente tá, onde tudo é virtual, onde tudo é AD, né, Pedro? O social agora é em rede, mas é à distância também. A gente não tem mais rede social, que são as sociedades amigos do bairro, não tem. Tudo é à distância, né? Então, tudo é na ausência. Então, como é que a gente vai falar de Jesus eucarístico na ausência real de Cristo? Porque você tá fazendo tudo para essa virtualidade, né? Só falta tirar selfie na frente do ostensório. Então, é um dos problemas pastorais, Pedro, que mais me dói. É esse ridículo do não valorizar a presença, porque a gente valoriza mais a ausência. É muito real isso, né? A gente já falou de presença e adoração em um outro podcast, em um outro episódio lá atrás, não é? De fato. Mas é isso, não é? E qual presença se valoriza? E aí retomo o problema da artolatria, não é? E do uso aí da presença real, tanto por sacerdotes, quanto por comunidades, que vai muito além daquilo que é a própria presença dentro da dinâmica na qual ela se manifesta. Na Santa Missa, na reserva eucarística, né? E aí vira... hoje em dia, pastoralmente falando, tem missa que só vale a pena se depois o padre expôs o Santíssimo e deu a bênção, né? Eu não consigo entender, a não ser que seja o dia de Corpus Christi, isso. Celebra-se a missa, Jesus se faz presente no altar, há ali a transubstanciação, o momento sublime da Eucaristia, mas depois você precisa colocar, né, uma porção do pão eucarístico num ostensório para um momento de contemplação e adoração. Particularmente, eu penso que pastoralmente falando, isso é complicado. Pode ser que eu esteja muito errado e não tem problema. Aí é mais uma questão de opinião, né, de pastoral. Mas é muito complicado porque você coloca momentos que deveriam estar separados, muito juntos e muito próximos, não é? Sim. Não sei, vou falar que nem um formador que tive. Não sei se digo bem, mas é complicado, né? Eu lembro que a gente falava de presença e adoração no contexto de pandemia, Pedro. É verdade. Né? E a gente não tá mais em tempos de pandemia, né? Graças a Deus. Né? A gente pode desfrutar de presenças, né? Inclusive da presença de Jesus. Mas a presença de Jesus inevitavelmente nos leva a valorizar a presença do outro. Então, é isso. Da comunidade. Né? Pra mim, Pedro, uma das intuições eucarísticas assim que mais me transformaram foi quando eu percebi que depois que eu comungo, a pessoa do meu lado também comungou, e Cristo, o ostensório principal, é você. Sou eu e o meu irmão, né? E agora em família, quem tá do meu lado, do meu ladinho, coladinho ali, é a Rê, né? Então, a Rê é o meu ostensório, que eu levo pra casa. Olha aí. Sim, um referencial belíssimo. Com quem eu divido a vida. Inclusive, nós somos um, né? Sim. Pelo sacramento da comunhão e também do matrimônio, nós somos um. Nós comungamos da vida. Né? Isso é presença real,
legal, né, Ferreira? Se não for, eu não sei mais o que é. Pois é, sem dúvidas, sem dúvidas. É isso mesmo, Ferreira. E eu acho que com isso a gente conclui esse programa. E só pra concluir, Pedro, que me veio aqui à mente, né? A realidade de Letícia Sarturi, né? Que recebendo o Cristo Eucarístico, tendo a presença real também de Francisco em seu ventre, é uma comunhão que extrapola, que extravasa. E olha que realidade bonita na maternidade também. As mulheres como ostensórios e as crianças como presenças reais de Deus Pai, Pedro. Eu tinha essa intuição, sabe? E agora eu vou me deter um pouco nisso. Quando eu era capelão hospitalar e eu fazia questão de visitar a neonatologia, né? E ali, diante dos recém-nascidos, eu falava, aqui, né, tal qual Jesus se dá no pão e no vinho, nós temos o sacramento de Deus Pai. Sabe por quê, Pedro? E aqui talvez eu esteja avançando demais na teologia, né? E talvez seja só poesia. Mas a gente não fala que Deus Pai é o Criador, né? Então, em cada ser humano que vem a esse mundo, a gente tem esse ato da criação, mais uma vez revivificado, atualizado. É um novo Adão e uma nova Eva, né? Nos filhos de Adão e Eva, a gente tem essa presença, né? Deus Pai se faz presente, sabe? Mas não só, né? Com o Pai vem o Filho e o Espírito Santo. E acho que eu já viajei, já falei demais por hoje, mas eu acho que a gente tem que contemplar essas belezas, bonito, sabe? Sem dúvidas, sem dúvidas. E só é capaz de contemplar essas belezas quem eucaristiza a vida, né, Ferreira? Exato. E permite que Jesus Cristo vá transformando substancialmente essas realidades da ideia, do olhar, da percepção de mundo, e só faz isso quem é um ser verdadeiramente eucaristizado. Que bonito, Ferreira. Um beijo, Ferreira. Um abraço, Pedro Luiz, e um aperto de mão. E carbono tem 6 átomos, 6 prótons. Não 4. E o livro é do Johannes Hessen. Beijo, povo. Tchau, tchau. Só estar junto contigo faz progredir meu coração. Que sinto por você que é o melhor, mas sou o único meio para me conservar só. Juro, meu amor, essa última oração.